Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 12 do módulo 15, Dash. E agora, então, a gente vai dar continuidade ao que a gente fez na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, em algum lugar, apareça card, apareceu. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Olha, eu já vou aproveitar um monte de coisas que eu expliquei na aula passada para a gente fazer aqui, tá? Então, eu já tenho aqui o pip install, que é para a gente poder usar o Jupyter Dash dentro do Google Colab. Por quê? Porque o Dash, se você tentar rodar direto, sem usar o Jupyter Dash dentro do Google Colab, ele vai dar problema, tá? E aqui, como eu estou fazendo um notebook novo, eu tenho que fazer a instalação novamente do Jupyter Dash, todo o processo aqui, para habilitar o uso das bibliotecas, tá? As bibliotecas, pessoal, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o Jupyter Dash, que eu já expliquei, o que que é, para poder fazer o aplicativo aqui, ó, para poder montar a nossa página, que vai funcionar como aplicativo dentro do Google Colab. A gente tem os Core Components, que são componentes dinâmicos, que recebem dados, e componentes estáticos, que é só para fazer, enfim, a descrição do conteúdo, layout, botar uma parte cosmética dentro do aplicativo, tá? E aqui, esse aqui é importante, não tinha na aula passada, eu estou fazendo import dash, e aqui from dash dependencies, import input output, tá? Então, para a gente poder conectar o componente da aula passada, o slider, com um texto, com uma saída de texto, eu vou fazer um passo anterior aqui nesse vídeo, que é input, que a gente explicou na outra aula, na aula 10, na verdade, né? Vai aparecer um card para a aula 10 aqui, aparece a card que eu explicava o input, mas eu queria também, digamos assim, que saísse um output, tá? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Agora eu já fiz o aplicativo, agora eu vou fazer o layout desse aplicativo, tá? Layout igual html.div. é, Então vamos colocar os componentes. Primeiro componente, pessoal, que a gente vai colocar no nosso aplicativo é um html.h6. E aí eu vou botar aqui, troque o conteúdo da caixa. Então, isso aqui, na verdade, como vocês podem ver, pessoal, é um HTML6. Isso aqui é como se fosse o seguinte, é um componente que vai aparecer um título nível 6, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um outro HTML div, vai aparecer o quê? Então, quando eu ponho o div, pessoal, normalmente eu posso colocar vários componentes. Então, eu vou botar uma lista, ó. Aqui, isso aqui eu estou fazendo uma lista. Assim como nesse div aqui eu botei vários componentes, nesse div eu também posso colocar vários componentes, tá? Então, o primeiro componente vai ser um texto, uma string, que eu vou colocar em inserir, tá? E eu vou botar vírgula aqui. Separei. Agora, o próximo componente vai ser um DCC input. Então, isso aqui DCC é o que, pessoal? É um Dash Core Components, que ou seja, um componente dinâmico, que o valor pode mudar de forma dinâmica, tá? E aqui eu vou botar um nome, um ID, para identificar, isso vai ser importante mais para frente. Então, eu vou botar my input, ou poderia ser só input, né? Aí fica seu critério, tá? É um nome. O value é basicamente um texto inicial que esse componente vai ter, é o valor inicial do componente, que é um componente de texto, né? E aqui o tipo que eu gostaria que esse campo tenha, que ele armazene, é o tipo texto, tá? Que é o tipo mais geral do que números, etc. Bom, com isso aqui eu fechei esse div e já inseri dois componentes. Além desse componente, eu vou ter o HTML VR, por uma questão aí de estética de espaçamento, e vou colocar mais um outro HTML.div. Só que esse div aqui, pessoal, ele vai ter o quê? Ele vai ser id my output. Output. Pronto. Então, com isso, a gente já colocou todos os componentes que a gente precisa para a nossa aplicação funcionar. Só que o problema é o seguinte, eu vou botar aqui para vocês verem para rodar. Então, a gente vai colocar aqui para rodar. Tá faltando coisa, ok? Mas é bom porque a gente já faz uma verificação, ver se está tudo, a sintaxe está correta, se o programa está funcionando direitinho. Eu gostaria de fazer a seguinte observação, pessoal. O que que vai acontecer aqui? Ok, ele está reclamando aqui.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele reclamou que o inserir invalid syntax. Ok. Ah, aqui faltou vírgula, ok. Eu tenho que separar os componentes por vírgula, né? Aqui também faltou uma vírgula. Pronto. E o que que vai acontecer, pessoal? Por enquanto, a gente não tem é, é, nada, né? Aqui, ó, você não tem. Eu digito aqui, ó, tá vendo? Não aconteceu nada. Então, são dois os problemas. Primeiro, eu quero que o que eu digitar aqui saia em algum lugar, tenha uma saída, tenha um output. E mais do que isso, eu tenho que inserir algo que fica escutando eu digitar aqui, que monitora o que eu estou fazendo. E quando eu fizer alguma coisa nessa caixa, ele atualiza o estado da interface, tá? Então, para isso, eu vou ter que, primeiro, eu vou ter que ter o que a gente chama de callback. O que que é um callback? É justamente isso. A aplicação vai ter alguém que fica escutando, que é o callback, e que reage de acordo com o que está sendo escutado, tá? Então, esse callback aqui, ele vai estar associado ao aplicativo, né? Eu faço @app, e aí o que que você faz? Primeiro, sempre você põe um componente output. Então, esse aqui é um componente output, tá? E aqui você faz referência a esse componente, tá vendo? html.div id myOutput. E aqui que eu vou definir ele, tá? Eu vou definir component ID. Aqui eu vou especificar. Então, repara que dentro do callback eu especifico o componente de saída, inclusive com o nome dele, que é o myOutput. E aqui é a parte, digamos assim, do que vai aparecer. Então, que é a ação, a reação com que você modifica a interface, ou conforme você interage com a interface, e o resultado vai aparecer aqui, tá? Então, é estranho porque eu estou definindo um componente que tem uma parte gráfica aqui dentro, né? Só que aqui ele está puxando essa parte gráfica que eu estou definindo aqui através desse id_myOutput, tá? Component property. Agora a gente vai botar a propriedade do componente, que é children, tá? Legal. Aí o que acontece, pessoal? Aqui eu vou colocar um segundo componente, que é um input, tá? Que inclusive eu já tinha definido aqui, o DCC input. Só que eu vou vincular esse componente DCC input com a ação, com o callback, com a mudança de estado na interface, com alguma ação que você precisa fazer. Então, e lembrando sempre que a sequência é assim: primeiro vem os outputs dentro do callback e depois, por último, os inputs, tá? Se tiver mais de um output ou mais de um input. Tá. Aí agora eu estou vinculando esse componente aqui, né? Ele pegar, escutar o que está nesse input com essa parte gráfica, com esse componente gráfico. E aqui não é children, é value, tá? Por quê? Porque você vai pegar o valor de um componente que já existe, tá? Legal. E aí, para finalizar, você tem que definir uma função, você tem que especificar uma função update output barra div, tá? Então, para aquele componente div, myOutput, você vai vincular essa função que vai pegar o input value e vai retornar return saída, um texto, ó, isso que vai ser retornado, tá? Aqui eu posso imprimir formatado, format input value. Então, o que vai ser retornado no fim disso tudo, pessoal, é que o output, esse output aqui, vai ser o valor que está dentro do input, que é esse carinha daqui, o value, vai aparecendo aqui no texto que vai aparecer nesse componente aqui embaixo, dentro dessa organização desse layout, tá? Vamos rodar para mostrar melhor isso. Então, ó, tá carregando. Você viu que ele já carregou? Ó, texto inicial, tá aparecendo aqui. Não gostei. Olha lá. Ele faz a atualização. Então, através da definição desse @app.callback, eu consigo inserir uma interface que reage ao input e fornece o output. Então, aqui eu tenho um sistema bem simples de quê? De inserção de dados
e processamento desses dados para depois posterior exibição, tá? Aqui eu poderia chamar uma função mais complexa, poderia ter uma série de comandos intermediários antes de dar o return, né? Poderia ser inclusive uma calculadora, você poderia botar valores, mas você teria que tomar cuidado aqui para não colocar o tipo texto, ou converter esse valor que está sendo lido aqui para número, seja float ou seja int, antes de fazer o cálculo, tá? Então dá para fazer muita coisa legal com isso daqui. A gente vai explorar uma dessas coisas legais na aula que vem, que é justamente como é que eu posso pegar esse componente texto e essa coisa da interface agir, tem uma ação associada a ela, tem um callback associado com slider. Isso vai ser muito útil para o nosso projetinho, que a gente já vai ver daqui a pouco, que vai começar mais para frente. Então, a gente vai aprender esse passo a passo e vai poder, digamos assim, fazer coisas mais interessantes, interfaces que reagem, que conseguem, enfim, que você consegue dar uma certa dinâmica para o programa, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aula que vem, aí sim a gente vai combinar input, desculpa, vai combinar slider com output, né? Então, você mexe no slider e aí tem um componente que mostra o que você selecionou na própria página, no próprio aplicativo, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero vocês lá. Um abraço e até mais. Tchau.